Olá, e seja bem-vindo ao canal Arquivos Sobrenaturais. Eu sou a Bruna, e hoje vamos investigar uma história que aconteceu no sul da Islândia, num vilarejo que se chama Vik. Se gostar desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, e comentar o que achou dessa história arrepiante. A noite caía lentamente sobre o vilarejo de Vik, no sul da Islândia, quando o corpo de resgate encontrou a primeira vítima. O homem estava ajoelhado no meio de um campo de lava endurecida, completamente imóvel, como se tivesse parado no exato instante em que tentou fugir. Seus olhos, abertos, arregalados, refletiam o brilho fraco da aurora boreal, mas tinham algo ainda pior. Não havia expressão, nenhuma marca de dor, de susto ou vida. Parecia uma estátua humana, e ao lado dele, as pegadas simplesmente terminavam, como se tivesse surgido ali do nada. Minutos depois, outros 2 corpos foram descobertos, no mesmo raio de poucos metros. Também ajoelhados, também congelados, em posições estranhas. Todos apontavam para a mesma direção. A antiga caverna de Reynisfjall, conhecida entre os moradores como a Boca de Eldur. 2 horas antes, essas 3 pessoas estavam vivas, explorando a região para um documentário sobre fenômenos vulcânicos. Agora, seus corpos estavam intactos, sem ferimentos, sem sinais de luta, mas completamente vazios por dentro, como se alguma força tivesse puxado sua essência e deixado apenas uma casca. Os investigadores locais chamaram imediatamente a polícia, mas a equipe médica se recusou a entrar na caverna. Um dos paramédicos jurou ter ouvido vozes sussurrando lá dentro, embora o vento estivesse parado e a entrada da caverna não emitisse eco algum. Foi aí que a lenda voltou à tona. A história da Draugr, o espírito silencioso que, segundo as histórias antigas, arrastava viajantes até o coração gelado da montanha e os deixava ajoelhados, como oferendas. Mas se tudo isso era apenas folclore, como explicar 3 mortes simultâneas, sem causa aparente, sem violência, e com o mesmo padrão de paralisia total? Uma velha frase ecoou entre os habitantes: quem escuta o silêncio da montanha, nunca mais falará. A região de Reynisfjall é conhecida pelos seus penhascos negros, cavernas formadas por erupções antigas e histórias que se misturam entre mitologia nórdica e avisos de pescadores antigos. O documentário que as vítimas gravavam tinha como objetivo mostrar as zonas acústicas, pontos onde o som se comporta de forma anormal devido às formações rochosas. Contudo, segundo registros locais, pelo menos há 300 anos, ninguém ousava entrar na caverna principal, pois existem relatos que ali habitava um Draugr, um espírito preso entre o mundo dos vivos e dos mortos, condenado a vagar em silêncio eterno. As vítimas, Olav e Linja, e Henrik, todos suecos, eram aventureiros jovens e experientes, acostumados a ambientes extremos. Tinham equipamentos profissionais, GPS, rádios e contato direto com a equipa base. A última comunicação recebida foi um áudio curto e extremamente perturbador. Um som grave, contínuo, quase como um ronco subterrâneo, seguido da voz de Linja dizendo: está a ficar demasiado silencioso. Não ouvimos nem os nossos passos. Poucos minutos depois, o rádio cortou, sem gritos, sem pedidos de socorro. Apenas silêncio. Quando as autoridades chegaram, encontraram a câmara de mão no chão, virada para a entrada da caverna. O último vídeo não mostrava nada explícito, mas continha um detalhe impossível de ignorar. A luz da lanterna balançava enquanto a equipa caminhava, mas no exato momento em que todos pararam, não havia eco algum, mesmo numa caverna naturalmente ressonante. A pergunta que surge é inevitável: o que é forte o suficiente para silenciar o som em toda uma área e matar 3 pessoas sem tocá-las? Os investigadores decidiram entrar na caverna na manhã seguinte, equipados com sensores térmicos, microfones de alta sensibilidade e lanternas potentes. O ar estava frio, mas não anormalmente. Contudo, logo nos primeiros 20 metros, uma sensação esmagadora tomou conta da equipa. O som desaparecia gradualmente, como se algo absorvesse cada passo,
cada respiração, cada batida de coração. A lanterna iluminava paredes feitas de basalto, mas marcadas por arranhões horizontais, como se algo, ou alguma coisa, tivesse sido arrastada por ali, repetidas vezes. A equipa médica relatou arrepios constantes, calafrios na nuca, e a sensação clara de que estavam sendo observados por olhos que não existiam. Um dos microfones captou um ruído extremamente baixo, quase inaudível, sussurrando, um lamento grave, prolongado, uma espécie de gemido que vibrava no chão, subia pelas rochas e parecia atravessar o corpo. Era impossível dizer se vinha de longe ou de dentro da própria caverna. Perto do coração da montanha, encontraram marcas frescas no chão, rostros redondos, como se alguém tivesse sido colocado de joelhos ali recentemente. O mesmo padrão das vítimas no exterior, mas não havia pegadas de saída. O momento mais perturbador ocorreu quando a temperatura caiu abruptamente para 12 graus negativos. Embora estivessem a dezenas de metros abaixo do solo, um dos investigadores, em pânico, afirmou ter visto uma silhueta parada atrás da luz da lanterna, baixa, magra e completamente imóvel. Mas quando o outro membro virou-se, a figura desapareceu como fumaça. O silêncio era tão profundo que o simples ato de engolir parecia ensurdecedor. O clímax da investigação aconteceu em 3 momentos consecutivos que ainda hoje atormentam os sobreviventes. Enquanto ajustava um dos sensores, uma investigadora sentiu algo soprar atrás da sua orelha. Ao virar-se, não havia ninguém, mas seu microfone captou um sussurro, bem baixo, mas sem áudio. Um som que não era som. A assinatura idêntica ao último registro das vítimas. No centro da caverna, algo emergiu na escuridão. Não era uma pessoa, mas uma forma humana alongada, com membros levemente distorcidos, como se tivessem sido esticados por força sobrenatural. Os olhos eram cavidades profundas, e da boca não saía som algum, mesmo quando parecia gritar. O ar gelou instantaneamente. A figura ergueu o braço e apontou para o chão. Ali, como uma marca luminosa que pulsava, estava um círculo de pedras antigas, claramente feito pelo homem, mas incrivelmente antigo. No instante em que o investigador colocou luz sobre ele, a caverna inteira vibrou. O silêncio tornou-se absoluto. Os sensores desligaram. A figura avançou um passo. Foi então que a equipa fugiu, e ninguém olhou para trás. Os investigadores saíram da caverna em estado de choque, alguns chorando, outros completamente paralisados. Os relatórios oficiais mencionam apenas fenômenos acústicos extremos e hipotermia repentina, mas nada explica o que viram ou o que sentiram. Os corpos das vítimas foram enviados para análise, e o resultado aterrorizou a equipe médica. Não havia danos nos órgãos, mas todos os músculos estavam rígidos, como se tivessem sido submetidos a um estímulo simultâneo e fatal. Nenhum médico conseguiu explicar como isso pode acontecer sem violência. Hoje, a caverna está fechada. A polícia afirma que é por risco de desabamento, mas os moradores sabem a verdade. Dizem que, à noite, quando o vento sopra do mar, o silêncio absoluto pode ser ouvido vindo da montanha. Um silêncio tão profundo que não parece natural. E uma nova dúvida surge: se o espírito da montanha absorve o som, o que acontece quando ele finalmente aprende a imitá-lo? E se existe um espírito capaz de silenciar tudo à sua volta, o que mais pode estar escondido nas fronteiras geladas do mundo? No próximo episódio, viajaremos até uma pequena aldeia onde crianças afirmam ver figuras caminhando sobre o gelo, figuras que desaparecem assim que alguém se aproxima. Algumas coisas não foram feitas para serem observadas. No próximo Arquivos Sobrenaturais, poderá ser o mais perturbador até agora.